Aleluia! Quantos estão com expectativa do que Deus tem feito nessa casa, nesse tempo? É tempo novo, é tempo fresco de Deus para você. Quantas coisas o Senhor tem liberado sobre nós. E eu tenho certeza que essa noite não será diferente. O Senhor vai continuar falando. Você sabe que existem mensagens que ela é fruto de estudos, mas existem mensagens que ela é fruto de vivência, de experiência. E essa mensagem dessa noite é uma mensagem fruto de experiência. Então quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 26, 36. Mas antes disso eu quero que você coloque a mão assim na sua mente. Feche os teus olhos e ore assim comigo. Pai, que toda a nossa mente seja levada cativa à Tua palavra. Se submeta à Tua palavra e somente à Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, nessa noite que não haverá rápido de semente. Nós declaramos nessa noite que não haverá desperdício de semente. Mas toda semente semeada, Senhor, ela cairá em terra fértil. Pai, nós oramos e nós proibimos, Senhor, toda manifestação que impede, Pai, que o nosso coração absorva e receba do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se deu tempo do pessoal fazer a arte, mas a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, ela chama O Lagar da Prensa. Diga comigo, o lagar da prensa. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Ela se encontra em Mateus 26. Nós vamos ler o versículo 36 ao 46. Nós vamos ler alguns versículos. Vocês podem colocar a versão ACF em nome de Jesus, amém? Aleluia. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 36. Aleluias. Vamos ver se... Aleluia. Deu certo? Tá, vai dar certo. Nós cremos. Nós vamos lendo o que diz aqui no versículo de número 36. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Fiquem aqui enquanto eu vou orar ali. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltou para os seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então nem por uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito de fato está pronto, mas a carne é fraca. E indo novamente orou, dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. Sabe, você de repente já leu esse versículo, e você sabe que nós estamos diante de uma passagem em que, após um momento de mesa, de comunhão, após a ceia em que Jesus estava sentado na mesa, compartilhando e partindo o pão, compartilhando o cálice, tudo ali falando dele, o pão falava dele, o sangue falava dele, numa mesa sentada com pecadores, homens que estavam prestes a o trair, a o negar, mas o seu coração estava inteiramente voltado para se repartir entre eles. A palavra do Senhor vai nos dizer que, passando esses momentos que apontavam um calvário, Jesus ele sai celebrando, cantando louvores, e ele vai até um monte chamado Oliveira. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, ao pé do monte ficam os discípulos.
Mas Jesus chega para Pedro, Tiago e João e fala: me acompanhe para um lugar mais íntimo, porque eu vou ali orar. Então os leva a um jardim chamado Getsemane. E é tão profundo, meu querido, toda essa parte do versículo, porque tudo ali é muito significativo. Tudo ali está acontecendo, uma convergência de realidade de palavra profetizada por tantos e outros profetas. Tudo ali está acontecendo, é a palavra em constante movimento de concretização. Tudo fala dele, tudo se move falando dele. Cada momento, cada cena, cada cenário, tudo aponta para ele. E ele vai novamente a um monte chamado Oliveira. Eu não sei se você já leu em Zacarias, mas há uma profecia liberada em Zacarias 13:7 que diz que desceria o Senhor montado no jumentinho. E quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele sai exatamente no Monte das Oliveiras, a caminho de Jerusalém. Nós vamos ver outras passagens falando desse Monte das Oliveiras, em que ele começa a liberar ali ensinamentos escatológicos sobre os últimos dias, daquilo que aconteceria. Era um monte que havia uma ligação, e há uma ligação muito forte com o nosso Messias. E exatamente agora nós entendemos e nós compreendemos pela palavra que em muitos momentos ele se achegava naquele monte para falar com o Pai. Quem já foi para o monte orar aqui? Quem gosta do monte? Quem já viu graveta acender? Quem já viu folha acender? É maravilhoso orar no monte, não é? E Jesus, ele ia naquele lugar e começava a falar com o Pai, começava a orar ao Pai, se derramava em intimidade diante do Pai. Há uma grande significância a esse monte. Só que quando ele chega nesse monte agora, alguns discípulos ficam ao pé do monte e ele chama os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para o acompanhar a um jardim mais reservado. Ele estava com muitos discípulos, mas somente os íntimos acessaram o jardim. Ele estava com muitos discípulos, mas somente os íntimos receberam um convite para acompanhá-lo até o jardim. E durante esse trajeto até o jardim, ele ia abrindo seu coração para os seus discípulos, e ele ia falando para os seus discípulos sobre a intensidade e profundidade da agonia que ele estava sentindo. Ele ia abrindo o seu coração aos seus discípulos, ia falando da sua dor, ia falando da sua agonia. Ele é como se, eu começo a ver essa passagem, eu vejo como se Jesus tivesse um livro aberto. Eu não sei se em outros momentos ele foi tão assim aberto com os outros discípulos, mas se nós lemos, nós percebemos que esse momento reservado foi para ele abrir e liberar para os seus discípulos as coisas mais íntimas que estavam no coração dele. E aí ele chega nesse monte chamado Monte das Oliveiras, e ele entra nesse jardim chamado Getsemane. O que significa Getsemane? Prensa do azeite, lagar do azeite, lagar da prensa. Era um jardim reservado para a produção de azeite. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, sobre o processo e o resultado de um processo. Quem entende essa palavra? Sabe aquele momento que Jesus chama e os leva até aquele lugar? Nós vamos entender que essa palavra Getsemane, ela está de origem aramaica, e ela significa isso, como o nosso pastor disse ali: lagar de azeite, lagar da prensa, prensa de azeitonas. E esse momento de produção de azeite, ele é processual. Primeiro se colhe e se separa as azeitonas aptas. E como que faz esse momento da colheita? Eles pegam como se fosse tecidos e colocam ao redor das oliveiras, e começa a chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Pá,
para que as azeitonas e olivas caiam e possam semear, pegar aquelas azeitonas e olivas e levar para o próximo passo. Só que existem olivas que às vezes não caem só no momento de chacoalhar. Então pega-se como se fosse um bastão e bate, 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 até que aquele ramo deixa cair aquelas azeitonas. Então eles pegam essas azeitonas, eles juntam essas azeitonas, lavam, separam folhas, galhos secos e pega aquilo que realmente interessa, que são as azeitonas, e as leva para o processo número 2. Diga comigo, que processo é esse, Samuel? Não, eu vou ficar tímido desse jeito. Que processo é esse, Samuel? Esse é o processo da moagem e da trituração. Agora, aquelas azeitonas colhidas, elas são colocadas numa espécie de bacia de pedra, que ela possuía como se fosse um orifício. Então é colocado aquelas porções de azeitona. Uma pedra está na horizontal e outra pedra está na vertical. Então, com a ajuda de algum animal ou até mesmo com a força humana, começa-se o processo da moagem e da trituração daqueles grãos. Como que é isso, Samuel? Começa a rodar ao redor daquela roda de pedra, esmagando aquelas azeitonas, esmagando aqueles caroços. E agora, aquelas azeitonas lindas, elas estão totalmente esmagadas, como se fosse uma massa. Diga assim, o que é isso, Samuel? É o processo da moagem e da trituração, que começou com as azeitonas. Só que agora, ela não está no seu processo final. Agora essa azeitona, que é composta de 1/3 de água, 1/3 de fibra e 1/3 de óleo, ela precisa ser separado aquilo que é necessário com aquilo que é desnecessário, aquilo que é útil daquilo que é fútil. Isso tudo, o processo vai causar essa separação. Quem está entendendo essa palavra? O processo de esmagamento se faz necessário para o que há de precioso e valioso dentro das olivas saia para fora. Quem já foi no mercado e viu o preço das azeitonas? E quem já foi no mercado no setor dos azeites e viu o preço dos azeites? Às vezes a gente quer comprar um azeite bom e a gente acaba até comprando uma marca que eu não vou falar, que é um tal de composto. Tá entendendo? Só que o azeite bom é diferente, não é? Eu vou te contar que eu ganhei um azeite da minha sogra, que veio direto de Portugal, e eu trouxe. E eu dou até umas espirradinhas pequenininhas assim, ó, para não gastar aquele azeite, porque é muito bom. O cheiro é diferente, a qualidade é diferente, a acidez é diferente, é tudo diferente. Só que o que tem valor de verdade? As azeitonas ou o azeite? O quê? O quê? Porque ele passou por um processo que o tornou valioso. Porque ele passou por um processo que o tornou extremamente valioso. É doloroso, é solitário. O processo esmaga e dói. Mas ele extrai daquelas oliveiras, daquelas olivas, algo tão precioso, algo tão valioso. E aí então passa-se esse momento do esmagamento. Se parece que aquelas olivas e azeitonas já tinham sofrido tudo nesse processo, ainda existia algo mais para elas passar. Diga comigo, o processo ainda não tinha acabado. E o que acontece agora, Samuel? O que acontece agora, Samuel?
Agora vem o estágio da prensa. E esse estágio é o que vai tirar daquelas massa de azeitona prensada o que é valoroso para o próximo nível. Diga comigo, existem 4 prensas, 4 processos de esmagamento, 4 processos de extração para liberar em cada processo um produto, uma realidade e um propósito. É na prensagem em que aquilo que aquilo que não era necessário vai sair, aquilo que era passageiro e descartável vai sair, e só vai ficar aquilo que é valioso. É na prensagem que se extrai o melhor e o que há de maior valor das azeitonas. E tudo aquilo estava acontecendo dentro daquele jardim chamado Getsemane. A primeira prensa, ela é muito interessante. Nós vamos entender que pela tradição ela carrega muitos significados. Pega-se aquela massa triturada, coloca em cestos de tecido ou em cestos como se fosse de alguns vegetais, algo trançado ali, e vem uma prensa, uma pedra grande por cima que começa a esmagar aquele cesto. Nesse primeiro esmagamento da pedra sobre aquele cesto que está cheio de massa de azeitona, vai fluir um azeite da mais alta qualidade. Aquele primeiro azeite da primeira prensa era utilizada por sacerdotes, era utilizada para os utensílios da casa do Senhor, era o azeite utilizado para liberação e unção de reis e profetas, era também um azeite utilizado para a cura de enfermidades. Então o que isso quer dizer? A primeira prensa libera unção e cura sobre a vida daquele que está passando por isso. Quem está entendendo? Então começa-se esse processo de esmagamento, de prensagem. E a unção e a cura, ela começa a fluir daquelas azeitonas trituradas. Ano de 2025 foi um ano muito difícil para mim. No ano de 2025 foi um ano de prensa constante sobre a minha vida. Eu achei que eu morreria. Eu achei que eu não suportaria. Tem pessoas nessa igreja que foram canais de Deus para abençoar a nossa vida em momentos muito providenciais. Não estão aqui, tem a Aline, Luciano, que eu acho que alguns conhecem e sabem da história, mas, meu querido, ano passado a gente foi despejado da nossa casa. Foi o ano mais difícil que eu passei. É um ano que eu não sabia o que fazer, o que dizer. E nesse ano desse esmagamento completo de Deus, em que eu perdia muitas coisas, e eu não compreendia o porquê daquele processo doloroso, porque é tão bom. Vou dizer uma coisa para você: quando a gente está acostumado com uma situação de vida, uma condição de vida, uma realidade salarial, e você passa por um processo doloroso de esmagamento, meu querido, só quem passa sabe. Às vezes a gente sorria com um pouco de força que a gente tinha. Às vezes a gente cantava, e eu ministrei muitas vezes nesse altar aqui, com um pouco de força que eu tinha. Eu ouvi um amigo dizer que eu precisava soltar o meu oxigênio para subir e pegar a força e respirar. Eu te agradeço, Mendes, porque eu sei o valor daquilo que você fez. Independente de qualquer situação, eu sou grato por aquilo que você fez. Eu agradeço aos nossos pastores. Eu agradeço a Elaine e Ricardo, que eu vi se prostrar no chão de um quarto de uma sala e falar assim: Deus, faz na vida deles, por favor. Eu vi eles chorar dentro da sala deles e falar: Deus, faz na vida deles, por favor. E tantos amigos preciosos, Henrique, e tantos outros preciosos nessa casa.
Quando a gente está passando pelo processo, a gente não tem nem força para falar. Silêncio é a realidade de um jardim de Getsemane. Você não sabe o que dizer. Você não sabe o que falar. Você não sabe o que você vai comentar. Às vezes até o seu silêncio é mal interpretado, que pode ser que para alguns o seu silêncio seja, olha lá a arrogância dessa pessoa, e mal sabe o processo que ela está passando. Às vezes a pessoa só quer chegar, ouvir uma palavra de Deus e sair, mas a quem não entende esse momento que ela está passando. A prensa é tão dolorosa, meu querido. A prensa é tão dolorosa. A gente viu pessoas como tantos profetas dividir o que tinha, entregar metade do que tinha para nós, e sem ninguém saber. A gente viu pessoas, e isso eu vou te contar, né, porque o Senhor falou para mim que era para mim rasgar e dizer coisas profundas nessa noite. Eu vi pessoas assim, que em momentos que eu estava nesse processo, e eu falava, eu não vou contar para ninguém. Mas aí o Espírito Santo cochichava para profetas e falava, eu vi essa realidade, essa realidade e essa realidade dentro da sua casa. Ninguém sabia de nada. Nem os meus pais, Henrique, sabiam do processo. Eu não poderia nem pedir ajuda, porque eu entendia que eu estava no meio de um processo. E eu precisava estar submisso àquilo que o Espírito Santo queria falar comigo. Você teve vontade de fugir do jardim da prensa, Samuel? Claro que eu tive. Claro que eu falei, se possível passa de mim esse cálice. Eu queria fugir, sim. Mas existia uma palavra e um propósito pelo qual eu tinha que cumprir. E é isso que sustenta. Deus se calou para Jesus e não falou nada para ele. Só que Jesus sabia o que estava escrito a respeito dele. Ele permaneceu firme e forte até o final daquele propósito. Ele sabia que Getsemane era o início de uma sabatina de agonia, de dor que ele precisava passar. Era o esmagamento necessário para que eu e você tivéssemos redenção. Você tem vergonha, Samuel, do seu processo? Não tenho. Sabe por quê? Um dia eu sentei na minha casa e eu comecei a chorar, mas não era de dor, agora era de alegria. Veio um gozo de Deus tão grande dentro do meu coração. Ele me fez agradecer por aquele esmagamento que eu tinha passado. E sabe o que aconteceu, pastora? Um cheiro de mirra entrou dentro da minha casa. E toda vez que eu falava desse processo, eu estava às vezes comentando com a Thelma num restaurante comendo, nesses dias, e eu vi o cheiro de mirra entrar naquele restaurante. Não tinha mirra lá, mas eu senti, ele estava entrando naquele lugar. Deus já me pediu coisas. Deus já me pediu para entregar coisas que eu queria muito ficar e estar naqueles lugares. Houve um ano no meu ministério que eu estava numa igreja de muita projeção, num momento muito bom. Sabe o que Deus me pediu, pastora? Desce, cuida do teu pai. E aí eu falava assim, Deus falava, apacenta o seu pai. Meu pai estava há 14 anos fora da igreja, não queria saber de Jesus. Eu saí daquela posição que muitos não queriam que eu saísse, e eu obedeci a voz do Senhor. Sabe o que aconteceu com a minha obediência? Meu pai voltou para Jesus. É apaixonado por Jesus. Deus restaurou a nossa aliança de pai e filho. Às vezes ele me ligava e falava, Samuel, eu quero te contar a experiência que eu estou tendo com Deus. Sabe que Deus falou para mim, Samuel? Olha que Deus me mostrou de madrugada. Olha que Deus falou para mim naquele momento. O que é isso, Samuel?
é obedecer quando precisa obedecer, é permanecer quando se deve permanecer, mas é entregar quando se deve entregar, é se mover, não por emoção, mas pela voz do Baba. A segunda prensa, ela libera um azeite utilizado para fins alimentícios. É a prensa que libera uma fonte que alimenta. É uma prensa que libera suprimento e alimentação. O que significa isso? Se na primeira prensagem é unção e cura, na segunda prensagem, aquilo que é extraído daquelas azeitonas alimenta pessoas, alimenta vidas. Diga assim para essa pessoa que está do teu lado: aguenta firme as prensas. Cada prensa tem um propósito, e cada prensa libera algo de valor em você e através de você. A próxima prensa, que é a terceira prensa, ela vai liberar um azeite mais denso. E esse azeite era utilizado nas lamparinas. Quem lembra aquele louvor que a gente canta muito? Minhas lamparinas estão a ser. Esse é o azeite colocado nas lamparinas. Esse é o azeite que faltou para aquelas 5 virgens loucas. E eu fiquei pensando, pastor, eu acho que a gente pode entrar nesse debate. Será que aquelas loucas não queriam passar o processo para ter o azeite e pagar o preço daquele azeite? Porque se o azeite é resultado de um processo e faltou azeite nas lamparinas dela, o que significa isso? Elas não queriam se submeter ao processo. Elas não queriam se entregar ao... não, fala comigo assim, abre a boca comigo assim, babá. Ela queria entregar o quê? Isso, agora eu fiquei menos tímido. Não se submeter ao processo fará com que você não tenha o azeite necessário para manter as suas lamparinas acesas. Não submeter ao processo pode fazer com que o seu reservatório acabe e você não tenha o suficiente para aguardar o noivo chegar. Você precisa todo dia se submeter ao processo de entrega à vontade de Deus, de entrega para que Ele haja e faça como Ele quer fazer na sua vida. Quem está entendendo essa palavra? E a quarta prensa? Diga comigo, e a quarta prensa, Samuel? E a quarta prensa, Samuel? É a prensa em que sai como se fosse uma espécie de pasta de azeite usada para fabricação de sabão. Ou seja, é a prensa que limpa. É a prensa que libera aquilo que lava. É a prensa que libera aquilo que branqueia as nossas vestes. É necessário todos os processos de prensa. A primeira que libera cura e unção. A segunda que libera alimento, fonte que alimenta. A terceira que fornece para nós luz para nossa lamparina. E a quarta que fornece o insumo de limpeza. Não tem como você fugir do processo. Nós pedimos unção e autoridade para Deus. Nós queremos ter uma voz que seja reconhecida, uma voz que quando fala, acontece algo. Nós queremos ser uma autoridade nas áreas que o Senhor nos chamou, ou nas áreas de negócio, que seja. Não tem como você exercer autoridade sem processo. Porque o processo vai te habilitar, o processo vai te instruir, o processo vai dar para você tudo o que você precisa
a bagagem necessária para que você tenha autoridade para falar, autoridade para andar e autoridade para ser ouvido. Quem está entendendo isso? Por isso que você está passando por esses momentos difíceis de prensa. Por isso que em alguns momentos o Senhor te prensou, te esmagou, te moeu. É porque precisa extrair algo diferente de você. Precisa sair uma unção e uma autoridade nova. Precisa liberar cura através da sua vida. Deus não te chamou para viver de qualquer forma, não. Processos e propósitos estão interligados. Não tem como separar. Não tem como separar. Não tem como separar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tem cura depois do esmagamento e da prensa. Tem óleo depois do esmagamento e da prensa. Tem alimento depois do esmagamento da prensa. Tem vida. Tem cura, tem autoridade. Você vai poder falar sobre dores que você foi curado depois desse esmagamento. Você vai poder falar com pessoas que estão passando pelos mesmos processos. E esse momento não sabe, não tem luz, não tem direção, mas você vai ter, porque você passou pelo processo. E o processo te habilitou para isso. Quem está entendendo essa palavra? Isaías 53, 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele precisou ser ferido para que eu fosse sarado. Ele precisou ser moído e esmagado para que eu fosse sarado. Ele precisou passar por esse processo para que eu fosse salvo. Quem está entendendo isso? Olha o que está escrito em Romanos 8:18. Se você tiver sua Bíblia, você pode abrir aí. Eu estou convicto de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o quê? Com a glória que será revelada em nós. 2 Coríntios 4:17, abra aí comigo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, que excede toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha o que está produzindo. Olha o que está gerando. Olha o que está fluindo. Olha o que está resultando desse processo que você está passando. Jesus morre, ressuscita, e ele volta de novo para que monte? Que monte? Das Oliveiras. Atos 1, 6 ao 12. Após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus está diante dos seus discípulos antes de ascender ao céu, e ele profetiza, ele declara, ele libera os seus discípulos para fazerem discípulos. O mesmo monte que o esmagou agora é um monte de glória. O mesmo monte que o espremeu e o submeteu agora está numa nova perspectiva de glória. Quem está entendendo isso? Diga para essa pessoa: tem glória reservada para os lugares
de esmagamento e de prensa. O monte que o esmagou, que o moeu, que o prensou, agora é o monte em que ele está subindo triunfosamente. E a palavra diz que ele também voltará no mesmo monte. Ele sobe por aquele monte e a palavra diz que os pés dele pisarão. E os montes se abrirão, não é isso, pastor? O mesmo monte. Zacarias 4. Você está entendendo? Quando você passar pelo processo, lembra e pergunte para Deus: o que o Senhor quer extrair de valor de mim? Porque é sobre isso o processo. O processo é sobre aquilo que sai de valor de você. Ah, mas se eu não me submeter ao processo? Eu gosto de ser um crente bonitinho de domingo à noite. Quem já viu essa música do Judson? Acho que ninguém, né? Alguém já viu essa música do Judson? Eu vou cantar rapidinho, hein? Bem que eu tentei. Aí o pastor pregou domingo: vestir a roupa de Saul, mas não deu, mas não deu. Bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite, mas não deu, mas não deu. Não é sobre ser um crente bonitinho de domingo à noite. É sobre ser relevantes. É sobre impactar lugares aonde a gente passa. É sobre deixar marca para pessoas que passam pela nossa vida. Quem está entendendo isso? Eu quero profetizar que aquele mesmo cheiro que eu senti do jardim, você possa sentir nesse dia durante os seus momentos com Deus. Eu quero profetizar quando você estiver orando ao Senhor, aquela fragrância que eu senti, ela vai entrar no teu lugar de oração e você vai sentir a presença, a mirra, Ele presente ali do teu lado enquanto você está falando com Ele. Olha lá se pessoas não sentiam ainda essa noite, porque eu pedi para o Senhor: façam com que sintam, faça com que o percebam, faça com que o percebam. E aí, Samuel, o esmagamento acabou, é o oleiro que decide. E aí, Samuel, o processo acabou, é o oleiro que decide. Mas ele me ensinou a ver beleza no esmagamento. Ele me ensinou a ver beleza no esmagamento. Ele me ensinou a olhar para aquele momento de dor e mudar a minha ótica e falar: filho, perceba. Você sabe que eu comecei a imaginar que quando Jesus estava sendo prensado na cruz, o Pai sentia aquela fragrância que saía do sacrifício do seu filho. Eu comecei a imaginar que quando eu estou nesse lugar de esmagamento, há uma fragrância que sai de mim, há um perfume que sai de mim para o Pai. Eu mudei a minha ótica, porque a beleza até no esmagamento, a beleza até nos teus piores momentos, a beleza nos seus momentos mais difíceis. Porque eu não estou vendo beleza? Porque o teu olhar ainda não olhou para Ele. Porque quando você olhar para Ele, só para Ele, Ele vai te fazer ver que está ficando tão bonita essa obra que Ele está fazendo. Aleluia. Curva sua cabeça. O louvor tem a liberdade de ministrar um louvor sobre nós. Eu nem sei que louvor que vocês vão ministrar, porque eu sei que é difícil. Algumas palavras não têm repertório. Mas Deus já deu essa capacidade para vocês. Curva sua cabeça aí onde você está. O seu mês vai ser diferente, como já foi profetizado aqui. Eu peguei todos aqueles decretos, agarrei e falei: não solto. Mas enquanto o processo não termina, olhe para a beleza de Jesus. Enquanto o processo não conclui, olhe para a beleza de Jesus. Eu sei que tem pessoas que estão vivendo um 360 graus de mudança na sua vida.
Eu sei que tem pessoas que estão passando por processos dolorosos, assim como, de repente, até mais doloroso do que eu passei. Eu sei que tem pessoas aqui que estão preocupadas, o que vai fazer amanhã, como vai pagar aquela conta, como vai realizar aquilo. Estão esmagadas por tantas situações. Eu sei que tem pessoas que foram esmagadas no seu ego, na sua credibilidade, diante de pessoas. Mas eu quero orar por você nessa noite, juntamente com os nossos pastores, enquanto a igreja fica de olhos fechados. Se você entendeu que essa palavra é para você, nós queremos ministrar um bálsamo sobre a tua vida nessa noite. E aí eu te convido para se mover do teu lugar e vir aqui no altar. Escolher um lugarzinho aqui desse altar. É você e Deus no seu processo, mas você vai falar com Deus. E nós vamos orar por você. De repente o seu processo seja diferente da expectativa ou da perspectiva dos meus processos, mas são dolorosos também. São dolorosos também. De repente você experimentou o mesmo sentimento de Jesus, no momento que você mais precisava de um apoio, que você queria ver os seus amigos íntimos ali do lado. Procurou por Pedro, Tiago e João, e eles não estavam totalmente desligados daquilo que poderiam te dar um apoio. Eu quero dizer que ainda que Pedro, Tiago e João durmam, ainda que Pedro, Tiago e João não te deu apoio, o Pai está ali para te dar um apoio. E agora você tem a presença do Espírito Santo. Você tem a presença do Espírito Santo. Depois desse esmagamento, depois dessa prensa, a sua vida nunca mais será a mesma. Depois desse esmagamento, depois dessa prensa, nunca mais a história da tua família será a mesma. Nunca mais o teu ministério será o mesmo. Porque está fluindo vida de você, está fluindo cura de você, está fluindo luz, está fluindo direção, está fluindo alimento que alimenta pessoas. Se você se sentir à vontade, sela essa palavra no altar. Sela essa palavra no altar. Faz meu coração Isso. Não foi por acaso que você chegou aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe para ouvir essas palavras.